Obrigado, pastor. Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você que está em casa também assistindo aí, né, pelo YouTube. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Quantos aqui estavam de manhã? Amém, glória a Deus, e voltaram, viu só, pastor Jefferson? Que benção, pastor Jefferson deve ter feito, né, ameaçado aí alguns irmãos aí, vai vir à noite para não desanimar o pastor, né? Mas graças a Deus vocês voltaram, vieram de manhã e decidiram voltar agora à noite, né? Eu espero que Deus tenha falado com você poderosamente, tanto ontem, né, foram mensagens fantásticas, quanto hoje também, pela manhã. Espero que Deus possa ter falado contigo a respeito da importância do discipulado. Mas antes de começar a mensagem, eu tinha feito uma promessa para vocês, né? Falei que ia apresentar a minha família, que ia mostrar a foto da família. Vai aparecer ali, está ali então a foto da minha família, né? Então está ali, né? Eu, meus 3 filhos e a minha esposa lindona. Isso, então, glória a Deus, amém. Nós deixamos os nossos 3 filhos lá em São Paulo, né? E nós viemos só nós 2, né? Eu e André. André, fica de pé. André é essa mulher linda aí, né? E esse ano, amém, esse ano nós fazemos 25 anos de casados, né? 25 anos de casado. Você deve estar pensando, né? Ela casou com 5 anos então, né? Mas aí o pastor Jefferson nos convidou e resolveu dar a lua de mel. Falou, vou colocar vocês no hotel lá, né? Então, glória a Deus por essa igreja, né? Está sendo uma bênção estar aqui com vocês, uma bênção mesmo poder estar aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus. E hoje eu gostaria, nesse dia de festa, né, de falar para vocês sobre o impacto de uma igreja de relacionamentos, né, o impacto de uma igreja de relacionamentos. E nós vamos, para isso, ler o texto que se encontra lá em Atos, capítulo 2. Então, peço para você abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Nós vamos ver esse texto, mas antes de ver esse texto, só deixa a sua Bíblia aberta aí, em Atos capítulo 2, depois eu vou falar para você quais versículos nós vamos ler, né? Mas deixa apenas aberto aí, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Como o pastor Jefferson já disse, né? Ele foi lá na nossa igreja, né? E ele disse, olha, nossa igreja chama igreja de relacionamentos. Eu sei que igreja de relacionamentos é uma redundância, porque a igreja tem que ter relacionamentos, né? E eu sei que igreja tem que ter relacionamentos, mas isso é importantíssimo, queridos. Olha, vocês foram felicíssimos no nome que vocês têm como uma igreja, porque esse é um valor que tem sido perdido nas igrejas ao longo do tempo, né? Então é importantíssimo a gente lembrar que não dá para ser igreja sem relacionamentos. Sabe por que não dá para ser igreja sem relacionamentos? Porque Deus é um Deus de relacionamentos. Olha só como Deus é um Deus de relacionamentos, né? Vocês sabem que Deus é uma trindade, né? Deus é um Deus que se relaciona desde a eternidade e vai continuar se relacionando por toda a eternidade, porque é um Deus trino. Em Deus não existe solidão, em Deus não há solidão. Ele sempre foi um Deus que se relacionou na sua trindade, né? Então Deus, ele é um Deus de relacionamentos. Deus criou o homem, esse Deus, né, que é um Deus de relacionamento, criou o homem. Mesmo já tendo relacionamentos, Deus decide se relacionar ainda mais. E Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, porque Ele é um Deus de relacionamentos, né? Então nós fomos criados para isso, para nos relacionarmos com Deus, né? Ele enviou Jesus, Ele envia Jesus até aqui, até nós, né? E Deus poderia ter mandado uma carta, poderia ter mandado apenas a Bíblia, mas Ele decidiu se relacionar com o homem. Ele decidiu que Ele iria mandar o próprio Filho para poder viver entre nós, porque é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Jesus priorizou os relacionamentos. Ele escolheu 12 discípulos para se relacionar com esses discípulos, né? Ele foi acusado, vocês lembram disso, do que acusavam Jesus? É um comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Sabe qual era a acusação que faziam contra Jesus? Que ele se relacionava com todo mundo. Os fariseus não se relacionavam com os publicanos e pecadores, mas Jesus veio para se relacionar com todos. Ele fez dos alunos, dos discípulos, seus amigos, tanto que ele disse, olha, eu já não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos,
porque Ele é um Deus de relacionamento. O Espírito trabalha através de relacionamentos. O Espírito de Deus trabalha através de relacionamentos. Qual é a função, ou o que é que a Bíblia diz que o Espírito faz? A Bíblia diz que Ele convence, ou seja, se relaciona com as pessoas e tenta nos convencer daquilo que é bom. Convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. A Bíblia diz que Ele não só convence, mas que Ele consola. É uma característica de relacionamento. Ele é chamado de um consolador. A Bíblia diz que Ele não só convence, consola, mas Ele conduz. Ele vai conosco, Ele nos mostra o caminho, Ele diz o que é para fazer. Ou seja, não dá para a igreja de Deus, o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo, não ser uma igreja de relacionamentos. É por isso que obrigatoriamente nós temos que ser uma igreja de relacionamentos. Eu quero ler um texto que é bem conhecido, para mostrar o impacto dos relacionamentos na vida de uma igreja. Então, lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, vocês já conhecem muito bem esse texto, mas eu queria destacar nesse texto o impacto dos relacionamentos na igreja e como nós devemos nos relacionar. O que é relacionamento e o que essa igreja de Atos 2, a partir do versículo 42, nos ensina sobre uma igreja de relacionamentos. Olha o que diz aí o texto, Atos 2, a partir do versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, agora que a Tua palavra foi aberta, que a Tua palavra foi lida, e a Tua palavra não volta vazia, Pai, ela é como uma espada, Senhor, que penetra no nosso coração. Então nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe as nossas vidas, para que recebamos a Tua palavra, não como palavra do pastor, mas como palavra de Deus. Que o Senhor ensine, ó Deus, a nossa igreja, que o Senhor nos ensine, Pai, a sermos uma igreja de relacionamentos, que o impacto dos relacionamentos, ó Deus, possa fazer diferença nas nossas vidas, na vida daqueles que nos cercam, na vida de toda a comunidade onde a igreja está inserida, na vida de toda essa cidade, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, nos impacta, nos aviva, Senhor, através dos relacionamentos, e nos ensina através dessa igreja de Atos 2, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, foi feita uma pesquisa de como as pessoas aceitam a Jesus, e milhares de pessoas responderam essa pesquisa, e um número baixíssimo de pessoas disse que aceitaram a Cristo através de folhetos, um número ainda abaixo através do culto, da mensagem ou da pregação num culto, mas a grande maioria, mais de 90%, disseram que aceitaram a Jesus através de relacionamentos. Os relacionamentos mudam a vida das pessoas, impactam a vida das pessoas, mesmo fora da igreja. Pessoas que têm um grande amigo, que têm grandes relacionamentos, elas são impactadas por esses relacionamentos. Tem uma outra pesquisa secular, não é de igreja não, que diz que se você tem 3 amigos num lugar, você provavelmente não deixa esse lugar. Essa pesquisa dizia que funcionários têm dificuldade de deixar a empresa e ir para uma empresa que talvez até pague mais, porque ela tem grandes amigos onde ela trabalha e ela fica pensando, será que eu vou para esse outro lugar ou não? Que pessoas têm dificuldade de deixar um clube para ir para um clube melhor, que talvez pague menos,
a mensalidade desse clube, se nesse clube que ela está, ela tem amigos, ela tem dificuldade de deixar esse lugar. E assim também é na igreja. A pessoa, às vezes, atravessa a cidade, sendo que tem uma igreja mais perto de casa. Eu sei que aqui tem muita gente nessa situação, que tem uma igreja mais perto da sua casa, mas você vem aqui, sabe por quê? Porque você tem relacionamentos aqui, porque você se relaciona com as pessoas. Essa igreja de Atos 2 foi uma igreja em que um avivamento aconteceu. Um avivamento aconteceu. Esse texto começa, antes desse versículo que nós lemos, o 42, no 41 diz que numa pregação, 3.000 pessoas se converteram. Era muita gente se convertendo, aceitando a Cristo. E aí, a partir do versículo 42, ele vai falar sobre o porquê acontecia esse avivamento nessa igreja. O que estava acontecendo para que tudo isso acontecesse na igreja primitiva? Os relacionamentos eram a causa disso. Mas nós vamos ver o que era relacionamento para essa igreja. O que eram relacionamentos e o que isso tem a ver com a gente. E esse texto vai nos mostrar primeiro lá no versículo 42, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. A primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que relacionamentos exigem dedicação. Relacionamentos exigem dedicação. O texto diz que eles se dedicavam à comunhão. Eles se dedicavam. O texto não diz que eles simplesmente tinham comunhão. O texto não diz que eles simplesmente deixaram a comunhão brotar, né? Mas que eles se dedicavam para ter essa comunhão. A palavra no original é estar constantemente atento, é perseverar, é se esforçar para fazer alguma coisa. Relacionamentos não acontecem naturalmente, eles acontecem intencionalmente. Intencionalmente nós temos que nos esforçar para sermos uma igreja de relacionamentos. O texto diz que eles se dedicavam à comunhão. A igreja não pode esperar que os relacionamentos brotem, ela precisa plantar isso, ela precisa se esforçar para isso, ela precisa se dedicar para que isso aconteça. Sabe, todos admiram a comunhão, todo mundo admira a unidade da igreja primitiva, mas se esquecem dessa palavrinha que o texto diz: eles se dedicavam para que isso acontecesse, eles se dedicavam aos relacionamentos. Jesus, ele era intencional nos seus relacionamentos, ele se dedicava a fazer isso, ele decidiu andar com os discípulos. A gente viu de manhã o quão difícil eram aqueles discípulos, mas ele decidiu andar com esses discípulos, decidiu comer com esses discípulos, decidiu contar segredos, dividir coisas que ninguém sabia. Vocês lembram que ele falou para os discípulos: olha, aos outros não é dado conhecer as riquezas do reino de Deus, mas a vocês sim. Ele disse: olha, eu contei para eles tudo o que o meu pai me falou, eu dei a conhecer tudo aquilo que o meu pai me disse. Ou seja, ele não contava algumas coisas para algumas pessoas, mas contava para os seus discípulos, contava segredo para eles. Ia a lugares reservados onde nem todo mundo ia, chamando à parte os seus discípulos para um lugar tranquilo. A Bíblia está cheia de textos assim. Ele se dedicava ao relacionamento com eles. É claro que escolher os 12, andar com os 12, treinar os 12, separar a briga dos 12, ficar ensinando os 12, ouvindo um monte de besteira que às vezes eles falavam, não era algo que Jesus provavelmente adorava fazer, mas que ele sabia que precisava fazer. Ele tinha que se dedicar a esses discípulos porque tinha uma obra para ser alcançada. Relacionamentos exigem dedicação. Então essa igreja de Atos 2 era uma igreja que causou um impacto em todo mundo, porque eles se dedicavam ao ensino, eles se dedicavam à comunhão, à unidade, se dedicavam aos relacionamentos que eles tinham. A igreja primitiva era uma igreja de relacionamentos, porque eles se dedicavam para que assim fosse. O resultado, de todo o esforço de Jesus é que aqueles servos se tornaram amigos, e o resultado daquela igreja é que essa dedicação fez com que eles fossem cada vez mais próximos uns dos outros, cada vez mais amando uns aos outros, cada vez mais em unidade uns com os outros,
cada vez em mais unidade com os de fora. Nós vemos aí no final do texto, nós vamos ver sobre isso, que o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, porque eles tinham relacionamento e se dedicavam aos relacionamentos, não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. A igreja precisa se dedicar aos relacionamentos, entendendo que Deus se agrada com isso. A Bíblia diz, né, lá em Romanos capítulo 12, versículo 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Amor fraternal significa amor de irmãos, a palavra fraterno significa aquilo que diz respeito aos irmãos. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Sabe por que a Bíblia diz isso? Porque ela sabe que nem sempre é fácil nos dedicarmos uns aos outros. Nem sempre é fácil, é muito mais fácil eu cuidar da minha vida. É muito mais fácil eu apenas me preocupar com os meus problemas. É muito mais fácil eu não me preocupar com ninguém e não querer ajudar ninguém, mas a Bíblia diz: dediquem-se uns aos outros, ou seja, esforcem-se para que isso aconteça, né? Façam algo para que vocês tenham comunhão uns com os outros. Ah, queridos, para nós sermos uma igreja de relacionamentos, uma igreja que cause impacto como aquela igreja primitiva, nós precisamos tomar uma decisão. Nós vamos nos dedicar aos relacionamentos, nós vamos nos dedicar a ajudar uns aos outros, nós vamos nos dedicar à comunhão, nós vamos nos dedicar ao amor fraternal, como a Bíblia nos manda aqui em Romanos 12. Então, a partir de hoje, faça ainda mais relacionamentos, faça disso uma prioridade na sua vida, dedique-se a isso, diga: olha, eu vou me dedicar, porque se eu sou dessa igreja, se eu sou de uma igreja de relacionamentos, eu tenho que me dedicar aos relacionamentos, eu não posso deixar isso passar. Não faça parte, né, de uma igreja de relacionamentos, seja a igreja de relacionamentos. As pessoas têm que olhar para você e dizer: olha, você é o logo dessa igreja, você é a própria prova viva dessa igreja, de que essa igreja é uma igreja de relacionamentos. Não diga: olha, eu faço parte da igreja de relacionamentos. Diga: eu sou a própria igreja de relacionamentos, eu me relaciono com as pessoas e eu me dedico a isso. E é claro, para se dedicar a isso, nem sempre vão ser flores, coraçõezinhos nos olhos, né? Às vezes não. Às vezes nós vamos, quando a convivência gera desentendimento, né? A convivência gera desentendimento, opiniões diversas, né? Então coisas que às vezes nós discordamos, mas se nós queremos ser uma igreja de relacionamentos que causa um impacto de um avivamento, como aconteceu lá em Atos, nós temos que nos dedicar a isso, nós temos que nos dedicar. Faça amizades, converse com outras pessoas, dê atenção a elas, ore por elas, dedique-se a elas, se relacione com essas pessoas. Sabe, tem um livro chamado Hábitos Atômicos, e ele fala sobre a diferença dos bons hábitos e a diferença dos maus hábitos. E aí ele diz o seguinte: bons hábitos, eles são difíceis e duros no momento. Bons hábitos são difíceis e duros no momento, mas a longo prazo ele vai trazer uma recompensa para você sem igual. Mas maus hábitos, eles são recompensadores na hora, mas a longo prazo ele vai te trazer um problema sério. Deixa eu explicar, dar um exemplo para você entender. Por exemplo, você quando diz assim: olha, eu quero fazer exercícios, né? Vou começar agora a praticar exercício, vou começar a fazer caminhada todo dia, vou começar a correr todo dia, vou praticar um esporte, eu vou fazer isso. É um hábito bom, só que no momento é duro, não é fácil você levantar de manhã, né, acordar, colocar o relógio para despertar e fazer uma caminhada antes de você ir trabalhar, por exemplo. Não é fácil você, naquele horário específico, começar a correr. Eu preferia, né, ir assistir um filme, né, uma série e tal. Não é fácil, na hora é difícil, na hora é complicado. Tenho que correr de novo, tenho que andar, tenho que fazer exercício, mas a longo prazo, isso vai fazer bem para a sua saúde, vai fazer bem para você, vai fazer bem para o seu corpo, vai fazer bem para a sua mente. A longo prazo, você vai ser recompensado. Bons hábitos são assim, mas maus hábitos, eles recompensam na hora. Por exemplo, né, a pessoa que é viciada em pornografia, na hora que ela está vendo pornografia, ela sente prazer, ou seja, ela é recompensada na hora. A pessoa que usa droga,
Na hora ela é recompensada quando ela usa a droga, mas a longo prazo o que essas coisas fazem com você? Elas te escravizam, elas acabam com o seu caráter, acabam com a sua vida, acabam com a sua saúde. Sabe, quando a Bíblia diz dediquem-se uns aos outros, ela sabe, Deus sabe que não é um hábito que vai ser bonito, gostoso e fácil todo dia. Não é um hábito que você vai sentir todo dia vontade de perdoar, vontade de estender a mão, vontade de sair da sua casa para ir lá ajudar aquele irmão que está com uma necessidade. Sabe, às vezes isso vai ser difícil no momento, mas Deus diz que nós devemos fazer isso, porque a longo prazo, essa igreja vai impactar toda a comunidade se fizer isso. As pessoas que aqui entrarem não vão querer sair daqui, porque é uma igreja de relacionamentos de verdade. As pessoas vão ter alegria de convidar as pessoas para vir. Você tem que ir lá, porque você tem que conhecer aquele povo. Sabe por quê? Porque nós pagamos o preço para que nós possamos ter isso a longo prazo. Então, querido, você tem que pensar: eu quero ser essa igreja. Eu quero ser essa igreja, eu quero pagar o preço, eu quero perdoar, eu quero amar, eu quero estender a mão, eu quero ajudar, porque eu sei que nem sempre vai ser gostoso, mas a longo prazo nós vamos colher os frutos disso. Nós vamos colher os frutos disso. Então nós precisamos disso, querido, precisamos dessas coisas na nossa vida. Essa igreja, eu tenho certeza disso, já tem praticado isso, e eu sei disso porque eu entrei desde manhã, agora à noite, e as pessoas com placas dizendo: eu te amo, Jesus é importante para você. Eu até filmei a entrada da igreja, a maneira como as pessoas nos recebem aqui, sabe, essa igreja já tem vivido isso, eu sei que já tem colhido os frutos disso, mas nós corremos o risco sempre de nos esquecermos. A visão vaza, eu sei que o pastor Jefferson já disse isso aqui, a visão vaza, se a gente não falar, se a gente não ficar batendo na tecla, a gente acaba esquecendo. Nós somos uma igreja de relacionamentos, e nós não vamos nos esquecer disso, nós vamos pagar o preço. Vocês já têm colhido os frutos disso e vão colher muito mais em nome de Jesus. Vão colher muito mais em nome de Jesus. Versículo 44, olha lá, o versículo 44 diz assim: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Relacionamentos exigem dedicação, mas relacionamentos também exigem manutenção. O texto aqui agora no versículo 44 diz que os que criam mantinham-se unidos. E é diferente de você dizer tinha e de você dizer mantinha, Ou seja, eles não só tinham comunhão, eles mantinham essa comunhão. O texto então não diz apenas que eles tinham alguma coisa, mas que mantinham alguma coisa. Não é tão difícil você ter, é mais difícil você manter. É mais difícil você manter. Você pode ir lá numa concessionária e comprar um carro importado e falar assim: olha, eu vou agora chegar lá na igreja de carro importado, eu vou chegar lá no serviço de carro importado, eu vou na casa daqueles meus parentes metidos com carro importado, eles vão ver só uma coisa. Você vai lá na concessionária, faz lá aquele carnê que é mais grosso que a Bíblia que você tem, com aquele monte de prestação, e aí você então compra aquele carro, um IPVA absurdo, gasta gasolina, que para ir de uma esquina na outra você tem que colocar mais gasolina no carro, e aí depois de alguns meses você vê que você conseguiu ter, mas você não consegue manter, você não consegue dar conta de ter aquilo, de manter aquilo, e aí então você acaba se desfazendo. E sabe, isso acontece também com a comunhão e com a unidade. Para manter você precisa fazer manutenção. Para manter você precisa fazer, aliás o nome vem disso, manter é fazer manutenção daquilo que você tem. Você precisa fazer a manutenção dos seus relacionamentos, assim como qualquer outra coisa, o relacionamento se deteriora com o tempo, se desgasta, e você precisa fazer a manutenção disso. As amizades podem se desfazer por causa da distância, por causa da falta de perdão, por causa da falta de diálogo, por causa de um monte de coisa. Então não basta sair daqui dedicado a se relacionar e dizer: nós pagaremos o preço para ter relacionamentos.
é preciso manter esses relacionamentos, é preciso fazer a manutenção desses relacionamentos. E sabe, Jesus fez questão de manter os seus relacionamentos. Olha só o texto de João, né, o que diz: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Olha o que Jesus diz nessa oração: enquanto eu estava com eles, eu os protegi, eu os guardei, nenhum deles se perdeu. Ou seja, Jesus cuidou dos seus relacionamentos para que ninguém se perdesse. Jesus cuidou dos discípulos para que ninguém se perdesse. E é claro, para que não haja uma pressão, uma carga sobre você que você nem consegue carregar, é importante, Jesus disse aqui, olha, teve um que se perdeu, já estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Ou seja, pode ser que tenha pessoas que você não consiga segurar, que você não consiga manter, mas quando isso acontecer, você precisa ter a sua consciência limpa de que você fez tudo o que você podia. A Bíblia diz: enquanto podeis, tende paz com todos os homens. Se a Bíblia diz enquanto podeis, é porque a Bíblia sabe que tem momento que não dá, que tem situações em que você não pode, que não depende de você, que de repente você falou, olha, vamos deixar isso para trás, vamos nos perdoar, e a pessoa disse, não, eu não quero, eu quero continuar te odiando, e pronto. E aí você diz, Deus, eu estou fazendo a minha parte, eu estou pedindo perdão, eu estou orando pela pessoa, mas ela não quer. Então vai ter momentos e vai ter situações em que nós não vamos conseguir, mas você precisa ter a sua consciência limpa de que você fez todo o possível para manter os relacionamentos, para fazer a manutenção desse relacionamento. Não deixa, querido, nada acontecer entre você e o seu irmão, não deixa nada acontecer entre vocês que vá tirar a comunhão de vocês. Chame ele para orar, chame ele para poder conversar, diga, olha, nós fazemos parte, nós somos uma igreja de relacionamentos, e isso não pode acontecer entre nós, nós precisamos nos amar como irmãos em Cristo. Então, em nome de Jesus, vamos orar, vamos colocar uma pedra sobre isso, vamos colocar, né, as nossas vidas diante do altar, e vamos orar juntos aqui, em nome de Jesus. Isso é fazer a manutenção. Nessa oração que nós lemos, Jesus diz para o Pai, todos estão aqui, ninguém se perdeu, eu cuidei dos relacionamentos, eu fiz a manutenção para que eles não se perdessem, eu fiz isso. Nós precisamos disso, queridos, nós precisamos disso, nós precisamos manter os nossos relacionamentos. Que relacionamento você precisa de manutenção? Qual o relacionamento que você precisa fazer alguma coisa? Com quem você precisa conversar? Quem você precisa perdoar? Quem você precisa pedir perdão? Quem você precisa visitar? Quem você precisa fazer alguma coisa? Você lembra nessa noite e diz, quer saber? Eu serei essa igreja, e para isso eu vou corrigir os problemas de relacionamento que eu tiver aqui, e eu vou fazer isso. Quem é que poderia estar aqui, querido, e não está? E você lembra dessa pessoa, e você está pensando agora nessa pessoa e dizendo, por que eu deixei essa pessoa se perder? Por que eu não grudei nessa pessoa? Por que eu não liguei nas primeiras vezes que essa pessoa começou a faltar? Quem é a pessoa que você poderia fazer isso? E assim que terminar o culto, você ir atrás dessa pessoa, mandar uma mensagem para ela no WhatsApp, falar com ela a respeito disso. Olha, o pastor sempre diz aqui, não use o celular na hora do culto, não é a hora de ficar no WhatsApp, mas só para isso eu vou liberar. Você lembra de alguém agora, manda o WhatsApp para ela lá, fala, olha, o pastor está pregando uma mensagem aqui, eu me lembrei de você, queria que você estivesse aqui do meu lado, queria que você estivesse aqui comigo agora, nesse momento. Sabe, quem é que você poderia dizer isso e para poder dizer para Deus e fazer essa oração como Jesus? Senhor, ninguém se perdeu, e no que depender de mim, ninguém vai se perder, porque essa é uma igreja que mantém os seus relacionamentos, em nome de Jesus. Quais relacionamentos você precisa proteger, cuidar, para que eles não se percam? A igreja de Atos foi uma igreja que causou um avivamento, sabe por quê? Porque eles se dedicavam aos relacionamentos e porque eles mantinham esse relacionamento. Agora olha só o que diz o versículo 45, que legal. Versículo 45, diz assim, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade.
vendendo suas propriedades e bens, eles repartiam a cada um conforme as suas necessidades. Isso mostra que relacionamentos precisam ser abençoados ou abençoadores. Essa era uma igreja que abençoava dando aquilo que tinha para outros, de acordo com a necessidade de cada um. De acordo com a necessidade de cada um. Se eu perguntar sobre quem são os seus melhores amigos, ou as pessoas que marcaram a sua vida, com certeza você vai dizer que são pessoas que em algum momento da sua vida te deram alguma coisa. E eu não estou falando só de algo material, não necessariamente de valores. Pode ser que você vai dizer, olha, foi um amigo que quando eu estava num momento difícil, ele me deu atenção. Foi uma pessoa que quando eu estava na pior, ele me deu um abraço. Foi uma pessoa que quando eu precisei, ela foi me visitar, ela deu do seu tempo. Ela deu alguma coisa, sabe? E isso fez com que você se sentisse bem. Pode ser que te deu atenção quando você se sentia desprezado, pode ser que te deu um abraço quando você se sentia carente, pode ser que te deu uma oferta quando você estava precisando daquela oferta, te deu de repente alguma coisa. Sabe, a semana passada, uma pessoa me procurou e disse que queria me dar uma oferta. Eu quero te dar uma oferta. Eu falei assim, amém, glória a Deus, né? E a pessoa me deu essa oferta. E sabe, antes, quando alguém fazia isso, né? Ou falava, ou uma pessoa falava para o outro, né? Olha, eu vou te dar uma oferta. Ou alguém falava isso, eu falava assim, não, imagina, não precisa, não é necessário. Até que um dia um pastor falou assim para mim, falou assim, você acredita mesmo em Jesus? Que fala que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber? Você acredita nisso? Acredito. Eu falei, então quando você faz isso, você está privando a pessoa de receber de Deus mais do que você está recebendo. E aí eu falei assim, então eu não vou mais impedir ninguém de abençoar, e eu vou incentivar a igreja, abençoa o seu irmão, abençoa outra pessoa, faz aí alguma coisa por ela, né? E eu não estou falando só de valores, a maneira como você puder, você precisa fazer isso. Essa pessoa compartilhou comigo, e ela sabe, ela não estava vivendo num momento de alegria financeira não, estava até passando um momento complicado, mas ela falou, mas Deus colocou no meu coração, e eu falei, olha, eu não sei porque Deus colocou no seu coração, poderia ter colocado no de outro, mas Ele colocou no seu, colocou no da pessoa que estava passando por um momento difícil. Agora eu sei porque Deus falou que tinha que ser eu, né? Que bom que veio nesse momento. Deus sabia da minha necessidade, mas sabia que era você que tinha que fazer isso também. E essa era uma igreja que o texto diz, eles vendiam as suas propriedades e bens para ajudar cada um conforme a necessidade do outro. Ou seja, era uma igreja que não suportava ver o seu irmão em necessidade, e eles tinham que ajudar esse irmão, tinham que ajudar essa pessoa. Uma vez eu lembro que um irmão lá na igreja falou assim, pastor, eu preciso conversar com você e preciso pedir uns conselhos. Aí eu falei assim, amém, vamos conversar então. Você quer ir lá na igreja amanhã? Ele falou assim, não, pastor, eu quero pegar o pastor na hora do almoço e a gente vai almoçar num lugar e aí o pastor, a gente conversa. Eu falei, tá bom então. E aí ele me pegou na hora do almoço e falou assim, pastor, fica tranquilo, eu vou chegar num lugar, o pastor talvez vai dizer, mas eu não estava preparado para vir aqui, eu vou pagar tudo, tá, pastor? Eu falei, tá bom, amém, glória a Deus. Gente, ele me levou numa churrascaria, um lugar tão top. E aí a gente começou a conversar, e aí quando a gente terminou, ele falou assim, e aí, o que o pastor acha? Eu falei, eu acho que você vai precisar de uma série de aconselhamentos, né? A semana que vem a gente continua isso aqui. Sabe, às vezes a pessoa apenas leva você para almoçar, te convida para tomar um café, faz alguma coisa por você, leva um bolo. Já aconteceu isso? Gente, uma vez eu estava lá no gabinete, um irmão chegou lá, falou assim, pastor, eu fiz um bolo lá, esse bolo, sabe, ficou tão gostoso, minha família gosta tanto. Eu lembro que a gente fez num café aqui uma vez, o pastor comeu e elogiou. Então eu fiz o bolo, lembrei do pastor, vim trazer aqui, meu Deus do céu, era um bolo, irmão, só um bolo, mas que bênção que foi receber aquilo naquele momento, aquela manifestação de carinho, de amor da pessoa, trazendo alguma coisa, sabe, uma igreja de relacionamentos, era essa igreja primitiva que abençoava uns aos outros conforme alguém tinha necessidade. A Bíblia lá em Atos 20, 35 diz, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que em receber, a maior felicidade em dar do que em receber. Sabe, nós temos que acreditar que quando nós abençoamos,
a pessoa fica feliz, a pessoa é abençoada, a pessoa fica alegre, mas nós temos que acreditar nisso aqui que está escrito: o maior abençoado sou eu quando eu dou alguma coisa para alguém, o maior abençoado sou eu quando eu faço isso. Uma igreja de relacionamentos é uma igreja que abençoa uns aos outros, uma igreja que está acostumada a fazer isso. Olha, eu vou levar um bolo lá na sua casa. Ó, irmão, aquela palavra do pastor falou ao meu coração, eu fiz um pão caseiro aqui, quero dividir com você. Olha, eu queria te dar uma oferta. É uma igreja que fica trocando presentes e bênçãos e alegrias uns com os outros. De tempo em tempo, lá em casa a gente faz um limpa no nosso guarda-roupa, né? E tem roupas que estão muito boas ainda. E muita gente pode, né, de repente vender, ou pode comprar essas roupas. Então, aquela quantidade de roupa que às vezes a gente tira do armário, daria algum dinheiro, mas a gente decidiu que, olha, a gente não vai fazer isso, a gente não vai vender, a gente vai sempre doar para alguém. E a gente pega todas aquelas roupas e a gente doa. Ou a gente doa no bazar da igreja, ou a gente doa para familiares, ou a gente doa para alguns irmãos da igreja, né? A gente doa, nossa, para crianças, quantas roupas a gente doou, né? Os filhos vão crescendo e as roupas, né, não vão servindo mais, e elas estão novas ainda, e aí é uma alegria a gente ver outras crianças da igreja usando as roupas que os nossos filhos usavam, e aí a gente vê pessoas na igreja usando essas roupas, e a gente vê isso abençoando pessoas. E porque a gente faz isso, querido, você não tem ideia do que eu ganho de roupa, do que a gente ganha de roupa, sabe? E do mesmo jeito, gente que fala assim, olha, né, tem umas roupas lá que eu não quero mais, e a gente usa essas roupas, a gente pega em roupa boa. Eu lembro uma vez, uma irmã, a gente tinha acabado de doar uma sacola de roupa dessa, aí uma irmã veio e falou assim para mim na saída do culto: pastor, eu estou meio constrangido até de falar com o pastor, mas sabe o que é? Eu tenho um genro que ele mora no Canadá, e ele comprou lá umas roupas boas, tal, mas aí ele veio aqui visitar a gente, falou que trouxe porque ele não gostava mais dessas roupas, e eu estava vendo assim, o pastor tem o mesmo perfil dele, será que o pastor quer? Eu falei assim: eu quero sim. Irmãos, essa camisa aqui foi uma delas que ele me deu, né? Veio junto no bolo essa camisa aqui, ó. Essa camisa é ganhada, essa calça aqui também é ganhada, né? Ganhei essa calça também. A gente ganha tanta roupa, sabe por quê? Porque a gente também dá, a gente também distribui, e a gente não faz por troca, olha, vamos dar, porque se a gente dá, a gente também vai ganhar. Não, a gente faz porque mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Mas aí Deus também nos dá, Deus também nos presenteia, Deus também faz isso. Ah, quantas bênçãos, eu contei algumas aqui, né, que Deus já nos deu. Quantas bênçãos, no mês de janeiro agora, né, eu vou sair de férias em março, né, com a minha família. A gente programou uma viagem bem legal, mas aí em janeiro, as crianças estavam de férias da escola, e aí eles falaram: nós não vamos para lugar nenhum, não, a gente está de férias, a gente vai ficar em casa. Eu falei: gente, nós estamos investindo tudo nessas férias aí, não vai dar não. Não vai dar para a gente sair de férias não, vamos ficar aqui quietinho mesmo, vamos ficar aqui de boa. Aí um irmão chega lá na gente e fala assim: ô pastor, eu tenho uma chácara lá, a chácara tem piscina, tem campo, tem uma churrasqueira legal, ela vai ficar parada lá, é janeiro, as crianças estão de férias, você não quer passar uma semana lá não? Ah, gente, eu cheguei em casa igual o super-homem: gente, se arruma aí, nós vamos para a chácara, nós vamos ficar uma semana na chácara lá. Glória a Deus, amém, que alegria. A gente foi para lá, e aí sabe o que a gente fez? Conheço um pastor que ele trabalha demais, assumiu a igreja há pouco tempo, ele e a esposa têm trabalhado tanto, e aí a gente ligou para eles, lá de outra cidade, falou assim: a gente vai ficar uma semana numa chácara. Falei com o dono da chácara: a gente pode levar? Pode. Vocês não querem ficar uma semana lá com a gente não? E aí eles foram também. Aí olha só, eu fui abençoado, e Deus me deu a oportunidade de abençoar outro também. Queridos, uma igreja de relacionamentos é uma igreja que abençoa, é uma igreja que abençoa, onde nós abençoamos uns aos outros, e é isso que precisa acontecer. Uma igreja de relacionamentos abençoa com o que tem e conforme a necessidade dos outros. É o que diz o texto, versículo 45, versículo 46, olha lá o que diz o texto: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Queridos, o texto diz que todos os dias eles estavam juntos, eles se reuniam onde? No pátio do templo, e também partiam o pão em suas casas.
Ou seja, o texto está dizendo que eles estavam juntos todo dia, ou no templo ou nas casas. Ou eles estavam no culto, ou eles estavam lá na célula, no grupo pequeno. Ou eles estavam compartilhando comida um com o outro, vamos almoçar em casa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ou eles estavam numa festa da igreja, mas eles estavam todo o tempo junto. E sabe o que isso nos mostra? Que relacionamentos precisam de convivência. Relacionamentos precisam de convivência. Eu sei que vocês já ouviram tantas vezes que a célula que se multiplica é aquela célula que consegue se reunir não só no dia da célula, mas que também marca outras coisas de comunhão, né? Vamos fazer tal coisa outro dia, vamos fazer tal coisa outro dia, e essas células começam então a se multiplicar, porque quanto mais a gente convive, mais comunhão, mais unidade e mais impacto nós vamos fazer, né? Então esse povo tinha, né, o óleo que lubrifica as engrenagens do relacionamento, que é a convivência. A convivência é o óleo que lubrifica as engrenagens do relacionamento. A gente tem que conviver, a gente tem que estar junto. No texto ele fala sobre duas maneiras de estarem juntos. Primeiro, nos cultos. O texto diz claramente aí, né, que eles estavam juntos, se reuniam no pátio do templo. E por isso, querido, eu quero dizer para você, não é legalismo de pastor dizer que o culto é importante, que você precisa estar no culto, que você precisa participar do culto. A Bíblia diz isso de maneira muito clara, lá em Hebreus 10, 25, diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós temos, né, uma vida tão corrida que se abrirmos mão dos cultos, nós começamos a abrir mão uns dos outros. Nós começamos a abrir mão da convivência, do relacionamento. Sabe por que essa igreja impactou a sociedade, impactou o mundo com aqueles relacionamentos? Porque eles conviviam, eles estavam juntos todos os dias, eles estavam no pátio do templo. Esse texto diz que além de não deixar de congregar, e o autor aqui de Hebreus, ele dá uma indireta, né? Olha só, gente, se fosse o pastor Jefferson falando isso aqui, ia ter gente que ia ficar bravo, né? Se ele viesse aqui e falasse assim: gente, não para de vir nos cultos, como é costume de alguns, né? Aí alguns iam falar assim: está falando de mim, nem sabe da minha vida, nem sabe por que eu faltei no culto, está falando, quando ele fala alguns, ele está querendo me atingir, né? Mas o autor de Hebreus está dizendo: não deixeis de congregar como é costume de alguns. Mas ele diz que ao invés disso, ou seja, ao invés de faltar, ao invés de deixar de congregar, ele diz: encorajemo-nos uns aos outros. Ou seja, querido, você tem que ser a pessoa. E se a gente disser assim, existem dois tipos de pessoa na igreja. Existe aquelas que deixam de congregar, e existe aquelas que, além de congregar, encorajam aqueles que não estão congregando, que é o que o texto diz: ao invés disso, encorajem uns aos outros. E você então tem que responder essa pergunta: quem você é, que tipo de pessoa? Você tem que dizer assim: eu sou aquele que, além de não faltar, encoraja os outros, encoraja aqueles que faltam, a dizer: queridão, não falta não, vem para o culto, porque a gente precisa da sua convivência, nós somos uma igreja de relacionamentos, então nós queremos estar juntos, não dá para poder faltar. Se você deixa de vir um culto, são 2 semanas sem a gente se ver, a gente vai perdendo os relacionamentos, a engrenagem dos relacionamentos vai enferrujando. Mas o texto ele fala também de uma outra maneira de ter convivência, e essa outra maneira é as células, são as células, os grupos pequenos. O texto diz que eles se reuniam nas casas, As células elas dão vida nova aos nossos relacionamentos. Tem gente que nunca vai aceitar convite para ir na igreja, para vir no culto, mas eles vão aceitar o convite para participar de uma célula, para ir na casa, eles vão participar desse grupo de relacionamentos. E o texto diz que eles faziam isso, que eles estavam nas casas. Sabe, não estar em célula é permitir que as engrenagens enferrujem, que a gente deixe a convivência, que os relacionamentos se percam. Gente, não tem como medir a bênção que foram as células lá para a nossa igreja. Sabe, nós éramos uma igreja tradicional, e aí então a gente via culto após culto, né, domingo após domingo, e a gente não tinha grupos pequenos.
E eu via todos os irmãos, e no final do culto eu cumprimentava também, né, cumprimento ainda os irmãos que estão saindo, indo embora e tal, a gente, né, todo mundo cumprimenta todo mundo, enfim. Mas eu conhecia todo mundo, porque eu estava olhando o rosto de todo mundo enquanto pregava, eu cumprimentava todo mundo. Eu acho que os irmãos naquela época, eles conheciam uns aos outros pela nuca, né, porque a gente senta um atrás do outro, então assim, era capaz do irmão estar no mercado, na fila, e falar assim, eu conheço aquela nuca ali, aquele irmão senta na minha frente, lá na igreja, né? Porque era o que a gente conhecia uns dos outros, mas na célula, a gente senta de frente um para o outro, faz aquele círculo, e a gente compartilha, e o irmão fala qual que é o pedido de oração dele, eu sei qual é a necessidade dele, eu sei o que ele está passando. No culto não, o culto é maravilhoso, a gente ouve a palavra de Deus, querido, mas na célula você vai saber qual a necessidade daquele irmão, você vai saber qual é o pedido de oração. A igreja é uma igreja de duas asas, não pode deixar de congregar e não pode deixar de participar dos grupos pequenos, das células. E é assim que essa igreja desenvolvia relacionamentos, através da convivência. A Bíblia diz lá no Salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E sabe, é bom e agradável não só para nós, o texto está dizendo que é bom e agradável para Deus que os irmãos vivam em união. Esse salmo tem só 3 versículos, começa dizendo que é bom e agradável que os irmãos vivam em união, e aí depois no versículo 2 diz assim, é como o óleo que escorre pela barba de Arão, e aí quando a gente vê essa cena a gente fala, ai que nojo, né? Um óleo escorrendo na barba, mas o que ele está dizendo, né, era daquele óleo da unção, e que escorria pela cabeça do sacerdote, e que refrescava. O que Deus está dizendo é que isso é refrescante, é um bálsamo para o coração de Deus, quando Ele vê os irmãos unidos, e Ele termina no versículo 3 dizendo, ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Ali onde? Ali na unidade, ali na comunhão, ali nos relacionamentos, é ali que o Senhor ordena a bênção, é ali que o milagre acontece, é no meio dos relacionamentos, é quando a gente se relaciona uns com os outros, ali o milagre acontece. Então nós precisamos acreditar nisso. Você já parou para pensar que os dons, eles servem um relacionamento, né? Os dom de ensino, dom de cura, né? Então os dons é para a gente usar uns com os outros, é para se relacionar. Então Deus, Ele não age no meio do tumulto, Ele não age no meio da incredulidade, Ele não vai agir no meio da briga, da discórdia, Ele age no meio da unidade, dos relacionamentos. A igreja primitiva tinha essa convivência. E gente, uma coisa fantástica aqui no texto, é que esse texto diz que essa igreja, que eles estavam juntos todos os dias, no pátio do templo, e eles partiam o pão nas suas casas, né? Ou seja, falando da igreja, falando da célula, mas falando também que eles participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Sabe o que é participar de refeição com alegria, gente? É churrasco. Participar de refeição com alegria é juntar prato. Sabe, às vezes a gente começa a teologizar o negócio e falar que isso era ceia, né? Ou que era... Eles talvez faziam isso também, mas está falando de alegria, de vamos comer lá em casa? Vamos fazer um churrasco? Ei, o que você fez hoje no almoço? Eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa, vamos juntar os pratos lá do que sobrou e comer junto na janta? Vamos lá, vamos embora. E eles faziam isso com alegria, comiam com alegria. Como foi gostoso ver o café da manhã hoje aí. Eu falei para o pastor Jefferson, que legal o café da manhã, né? Porque você fez aí para o congresso. Ele, congresso? Não, a gente faz isso aí direto. A gente toma café aqui todo domingo, a gente faz isso aí sempre. Que alegria participar das refeições juntos, que alegria a gente fazer isso. E aí, queridos, para encerrar a mensagem, né, a igreja precisa de convivência, precisa de tudo isso, mas sabe o que acontecia? Relacionamentos verdadeiros geram discípulos verdadeiros. O texto termina no versículo 47 dizendo, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Olha só o que acontece numa igreja de relacionamentos. Numa igreja de relacionamentos, o Senhor acrescenta todos os dias os que vão sendo salvos. O impacto de uma igreja de relacionamentos é que todo mundo quer fazer parte desse grupo.
O resultado de uma igreja de relacionamentos é gente chegando todo dia, porque eles querem fazer parte dessa unção, desse mover, desse amor que existe entre a igreja. Todos querem fazer parte de uma igreja de relacionamentos sinceros. Nós temos prazer em convidar as pessoas para um lugar onde os relacionamentos são sinceros. Ah, você tem que ir lá na igreja que eu participo, cara. Você tem que ir lá na igreja que eu frequento, é muito bom. Você tem que participar do culto, aí você tem que ir na nossa célula. Você não sabe como é bom estar naquela célula. Vamos lá e você vai ver que legal que é. A gente tem prazer de convidar as pessoas para um lugar assim. Nós temos prazer de convidar pessoas onde o clima é um clima de amor, é um clima agradável. Uma igreja onde os relacionamentos são sinceros de verdade, queridos, e cativantes. É uma igreja apaixonante. É uma igreja apaixonante. Não é à toa que todos os dias o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Sabe, as nossas guerras afastam as pessoas, mas o nosso amor atrai as pessoas. O nosso amor atrai as pessoas. O próprio Jesus, ele disse isso. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Todos vão saber que vocês são meus discípulos. Querido, presta atenção nisso que eu vou dizer. Essa é a nossa credencial. É a nossa credencial, é a nossa carteirinha, é o nosso DNA, o amor que nós temos uns pelos outros, os relacionamentos que nós temos. Esse é o nosso DNA, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa visão. Nós precisamos então manter isso e fazer as correções necessárias. Nós precisamos então abençoar uns aos outros. Nós precisamos estar juntos e conviver no templo e nas casas uns com os outros. E nós estaremos juntos, queridos, em nome de Jesus, no templo e nas casas. E sabe o que vai acontecer com essa igreja? Quando nós vivermos isso de verdade, continuarmos e ampliarmos ainda mais o que essa igreja já tem vivido, nós vamos ganhar pessoas para Jesus todos os dias, porque Ele vai acrescentar os que estão sendo salvos em nome de Jesus, mas Ele vai fazer isso através desse amor. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte: o relacionamento, ele é uma via de mão dupla. Não adianta o outro querer relacionamento se você não quer relacionamento, se você não quiser e não estiver disposto a fazer isso. Nós não seremos uma igreja de relacionamentos só porque esse é o nome da igreja. Nós somos uma igreja de relacionamentos se nós nos dedicarmos a isso, se nós mantivermos isso, se nós nos esforçarmos para isso, abençoarmos uns aos outros, se nós estivermos dispostos a fazer essas coisas. Por isso, querido, como eu disse de manhã, toda mensagem exige uma resposta, e o que Deus está dizendo para você é o seguinte: eu quero derramar uma unção de amor sobre a vida dessa igreja, uma unção de relacionamento. A questão é, você quer fazer isso? Você quer fazer parte desse mover? Você quer assumir esse compromisso e dizer: Senhor, eu sei que não vai ser gostoso todo dia, mas conta comigo, eu serei uma igreja de relacionamentos, e nós vamos impactar essa cidade em nome de Jesus. O Senhor vai acrescentar todos os dias os que vão ser salvos, se depender de mim, Senhor. Eu serei essa igreja de relacionamento. Você está disposto a isso, querido? Está disposto a colocar isso no topo da sua lista? Você deve então assumir um compromisso hoje com Deus, dizendo isso para o Senhor. E eu queria, antes de a gente orar assumindo esse compromisso, dizer para você que talvez está nos visitando e ainda não aceitou Jesus como Salvador. Sabe por que Jesus morreu naquela cruz? Não foi para dar exemplo, porque se fosse para dar exemplo, todo mundo tinha que morrer na cruz também. Jesus morreu naquela cruz para restaurar o relacionamento entre Deus e o homem, que foi quebrado por causa do nosso pecado. Sabe por que Jesus morreu na cruz? Para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Hoje é dia de você se tornar filho de Deus, de você restaurar o seu relacionamento com Ele. Basta para isso você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque além de ter o seu nome escrito no livro da vida e se tornar filho de Deus, você vai ganhar uma família hoje. Você vai ganhar uma família que está aqui para poder te acolher. Na cruz,
quando Jesus estava prestes a morrer, Ele estava carregando todos os nossos pecados. E a maior angústia de Jesus não foi essa, não foram os pregos que cravaram nas mãos dele ou nos pés. A maior angústia de Jesus não foi carregar os nossos pecados. Sabe qual foi a maior angústia de Jesus? Foi a solidão. O Deus que viveu em relacionamentos durante toda a eternidade, gritou naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento em que carregava os nossos pecados, Ele sentiu que era ser separado do Pai. Sabe qual foi a maior dor? Foi a solidão. Por isso, querido, eu estou dizendo para você hoje é o dia de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, restaurar o seu relacionamento com Deus. Chega de andar sozinho. Talvez você foi desprezado pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos colegas de trabalho. Talvez você sofreu uma grande decepção, mas Deus está aqui para te dizer que Ele quer se relacionar contigo, que Ele quer ser o seu Pai, que Ele quer ser aquele que te salva, que escreve o teu nome no livro da vida e que te dá uma família hoje. Hoje é o dia de você restaurar o seu relacionamento. Chega de ficar sozinho. Fale com Deus agora e decida que você não será mais um soldado solitário, mas que você vai fazer parte de um grande exército. Na oração de Jesus pelos discípulos, antes de subir aos céus, Ele disse isso: Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Sabe qual foi a oração de Jesus? A oração de Jesus foi: Pai, eu quero que aquela igreja, lá em Itaguaí, que eles sejam um. Sabe por que eu acredito que Deus disse isso e quis dizer isso? Porque Ele disse nessa oração: eu não peço somente por estes, mas por todos aqueles que pela palavra hão de crer em mim. Ele estava falando de mim e de você. Eu oro para que eles sejam um. Que tal hoje você ser a oração, a resposta para a oração de Jesus? Você hoje pode ser a resposta para a oração de Jesus e dizer: quer saber, Pai? A partir de hoje eu serei essa igreja de relacionamentos e nós vamos impactar essa terra. Abaixa a sua cabeça e fala com Ele nesse momento. Se você nunca aceitou a Cristo como Salvador, diz: Pai, eu quero isso aí, Pai. Eu quero um relacionamento com Jesus, eu quero ganhar uma família hoje. Se você já aceitou a Cristo como Salvador, então você vai dizer para Deus: Senhor, eu quero ser uma igreja de relacionamentos. Eu quero, Senhor, porque o impacto que nós vamos causar nessa terra, Senhor, é inimaginável. O mundo não viu ainda o que uma igreja de relacionamentos pode fazer pela cidade. Você hoje está sendo convidado para fazer parte daquilo que Deus quer fazer nesse lugar. E Deus vai usar a sua vida para isso, querido. Vai usar o amor que você tem pelos irmãos. Fala para Deus agora: eu estou disposto a pagar o preço, Pai, dos relacionamentos. Eu estou disposto a pagar o preço para me relacionar com as pessoas lá fora, como Jesus se relacionava. Eu estou disposto a fazer isso, Pai. Eu estou disposto a abraçar meu irmão, a perdoar meu irmão, a fazer o que for preciso. Eu estou disposto a fazer isso. Ora agora falando com Deus. Ora agora entregando isso ao Senhor. Você quer ser essa igreja, querido? Quer ser essa igreja de relacionamentos? Assim como você está, ainda em oração, eu quero pedir que você fique de pé como alguém que está dizendo: eu serei essa igreja em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu vou pagar o preço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Querido, só se você quer ser essa igreja de relacionamentos, se você está disposto a amar o seu irmão, se você está disposto a se relacionar com o seu irmão, fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus, como alguém que diz: eu quero ter comunhão com Ele, eu quero ter comunhão com os meus irmãos, eu quero me relacionar com as pessoas, eu quero fazer jus ao nome dessa igreja, em nome de Jesus. Eu quero fazer isso, queridos. Eu estou vendo daqui um exército de pé dizendo: eu estou disposto a pagar o preço. E se você está disposto a pagar o preço, Deus vai fazer uma obra extraordinária nesse lugar. Antes de orar encerrando, eu quero fazer só mais uma pergunta. Tem alguém aqui
que ainda não tinha aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, e essa noite tomou a decisão e disse: eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Levanta sua mão aí, só para a gente se alegrar junto com você, em nome de Jesus. Quero me alegrar junto contigo, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus, querido. Nós temos aqui, quantos aqui já aceitaram a Cristo um dia como Senhor e Salvador? Amém, levanta sua mão, amém. Você se arrependeu ou não, querido? Nunca, né? Nós estamos felizes por isso, amém? Amém, glória a Deus, querido. Então nós vamos levar isso para muita gente. Eu quero orar por você agora. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós louvamos o teu nome, porque um dia o Senhor deu o seu Filho amado, Pai, para morrer na cruz por nós e restaurou o nosso relacionamento com o Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Senhor, eu estou vendo aqui um exército de pé, Deus dizendo que quer pagar o preço para ser uma igreja de relacionamentos, para ser uma igreja que ama uns aos outros, que perdoa uns aos outros, que busca as pessoas lá fora através dos relacionamentos, que está disposto, ó Deus, a participar dos cultos e das células, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos: derrama a tua unção sobre esse povo, Pai, uma unção de amor, ó Deus, de unidade, e que isso impacte essa cidade de tal maneira, Senhor, que nós possamos ver o Senhor acrescentando todos os dias aqueles que estão sendo salvos. Nós te agradecemos, ó Deus, por nos convidar para fazer parte dessa obra extraordinária, e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém, amém, glória a Deus, querido. Deus abençoe a sua vida, amém. Levantamos nossa voz na certeza de que ouves um clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar, pedimos: venha ao reino do Senhor. Esse é o nosso clamor. Levantamos nossa voz na certeza de que ouves um clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar, pedimos: venha ao reino do Senhor. Esse é o nosso clamor. Que venha a justiça, paz e equidade, que sua glória encha as nossas cidades, que o amor transforme, a graça transborde. Ouça nossa voz, Senhor, quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Justiça, paz e equidade, que sua glória encha as nossas cidades, que o amor transforme, a graça transborde. Ouça nossa voz, Senhor, quando o céu beijar a terra, pararemos de
Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aviva-nos, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que palavra, irmãos. Você ainda tem alguma dúvida de qual igreja você quer pertencer? Qual igreja você quer pertencer? Qual igreja que você é, irmão? A igreja de... É essa igreja que o Senhor chamou. Essa igreja que Deus quer levantar nesse tempo. Uma igreja que, como o pastor falou, não é basta ter um nome e uma placa. Nós temos que viver esses relacionamentos. E Deus está trazendo para nós coisas novas. Deus está levando a gente a cumprir esse propósito, a viver essa identidade, a viver nessa identidade uma paternidade de relacionamentos. Pastor Ney falou aqui, Deus é um Deus que se relaciona, é um Deus relacional. E Deus está levantando, Deus levantou na nossa igreja as células, Deus levantou líderes para liderar essas células. Eu quero chamar todos os líderes de célula, de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, aqui na frente comigo agora, uma salva de palmas para eles em nome de Jesus. Aplauda eles, aplauda eles. Chama a Lidiane lá, por favor, na casa das crianças também lá. Alguém pode chamar a Lidiane na casa das crianças também lá? Chama lá, por favor, vê se tem algum outro líder de célula lá. Isso, pode vir aqui na frente. Amém, pode vir, gente, tem mais gente aí, pode subir, pode ficar aqui, ó, do lado também, desse lado de cá, por favor, aqui, Aline, puxa para cá, Aline, cadê Paulo Ricardo, é isso? Cadê Júnior? Cadê você, Júnior? Amém, pode subir, chega mais para cá, vem Betão, Betão, você está tão bonito. Tá ou não tá, gente? Bonito, Betão. Tá ou não tá, gente? Olha o Betão, gente. Que isso, rapaz. Olha só. Pessoal, Betão chegou, pensaram que ele ia pregar hoje. Olha como é que esse homem, o nosso supervisor aqui de obra, né? Amém. Olha a minha esposa, até de colete das crianças. Olha o colete das crianças, gente, como é que tá lindo. Olha só. Olha o colete das crianças, lindo demais, né? Betão, você tem que vir para cá. Lidiane, vem para cá, Lidiane. Vem para cá, ó. Pode ficar aqui, ó. Vocês têm que aparecer lá no telão lá, ó. Olha lá, Betão. Olha você lá. E Betão passando lá agora, ó. Ah, que maravilha. Isso. Temos algumas pessoas que... Ô, Betão, não se esconde não, Betão. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. Glorifico ao Senhor. O pastor falou muito bem aqui. E Deus levantou esses homens, essas mulheres de Deus, para conduzir vidas, para tomar conta desses pequenos grupos que se reúnem nas suas casas e se reúnem também na grande celebração, amém? Aqui no templo, homens e mulheres improváveis, Deus levantou para liderar esses pequenos grupos. Sabe por quê, irmão? Eu não sei o pastor Ney lá, mas eu não consigo tomar conta de todo mundo. Você consegue, Ney? Eu não consigo tomar conta. Ah, o pastor não me visitou. É meu irmão. Não tem como a gente visitar todo mundo às vezes. Ah, o pastor não mandou a mensagem. Olha que eu mando, hein? Senti a sua falta. Olha que eu mando, hein? Irmão, mas a gente não tem como dar conta. Não tem como dar conta, né? Pastor ainda tem... Eu falo aqui, tem pastor que é integral. Eu falo que eu sou semi-desnatado. Ainda tem meu trabalho secular, né? Mas eu louvo a Deus, porque Deus levantou esse povo para esse tempo, para cuidar de vocês, amém? E Deus está levantando mais gente. Quem Deus está levantando aí, Aline? Cíntia e Jean, vem cá, Cíntia e Jean, uma salva de palmas para eles aí, gente. Uma salva mais forte aí, gente. Uhul!
Vamos lá. Cíntia, Jean. Tem mais gente? Tem mais gente? Estou esquecendo de alguém? Me lembra aí, gente. Estou esquecendo de alguém? Ah, cadê João e Rayane também aqui? Aí, ó. João e Rayane. Vai ter mais. No meio do ano a gente vai ter nossa festa da multiplicação. Vai ter a conferência de avivamento no meio do ano, aqui na nossa igreja. Vamos fazer uma grande festa de multiplicação. Estava conversando com o pastor Ney, tomando um sorvete com esse casal pastoral aqui abençoado hoje, né? Depois daquele calorão, né, gente? E depois daquela feijão tropeiro delicioso, né? A gente foi tomar um sorvete conversando ali, e Deus ministrou muito ao nosso coração ontem, nas palavras de ontem, hoje pela manhã, agora à noite, para a gente preparar melhor os líderes. Sim ou não, gente? Tem que preparar melhor os líderes, investir mais nos líderes. Então a gente está segurando algumas multiplicações para a gente preparar melhor os líderes, capacitar melhor, preparar eles para um novo tempo. E a palavra de Deus diz, lá em Mateus 25, que o reino de Deus que a gente faz parte, esse reino de relacionamentos, também será como um homem que ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens, e deu 5 talentos a um, deu 2 talentos a outro, e deu o quê? Depois, quantos para o outro? 1 talento. Você já sabe a história. O que tinha 5 talentos fez o quê? Pode falar, gente. Multiplicou. E o que tinha 2? Também. E o que tinha 1? Deu mole. Deu mole. Enterrou o talento. Enterrou. Sabe por quê? Por falta de relacionamento. Ele enterrou o seu talento por falta de relacionamento. Ele não conhecia o seu Senhor. Ele não sabia as expectativas do seu Senhor. Ele não correspondia às expectativas do seu Senhor porque ele não tinha relacionamento. Mas nessa noite, eu quero aqui simbolizar diante desses homens e mulheres de Deus, que a partir de hoje, esse ato simbólico que vai acontecer aqui, vai representar uma nova história, de que alguém que recebeu 1 talento, mas não desperdiçou, que recebeu 1 talento, e multiplicou o seu talento, Você quer receber o seu talento? Quantos aqui quer receber o talento nas mãos do Senhor? Das mãos do Senhor, amém, glória a Deus. Irmãos, esses homens e mulheres de Deus vão receber nessa noite esse talento. Quero chamar o pastor Ney, o pastor André aqui na frente. Pode vir aqui na frente. Se puder, aumenta só um pouquinho o meu microfone, por favor. Pode subir aí, Ney, Andréia. Queria pedir para vocês me ajudarem a distribuir esses talentos. Mas antes eu queria que vocês fechassem seus olhos. Vocês estão aqui na frente, fechassem seus olhos. Estendessem as mãos de vocês. Estenda as suas mãos. Como alguém que junta as suas mãos. Pode juntar as suas mãos assim, ó. Como alguém que de fato vai receber muito mais do que uma moeda. Mas vai receber um talento. Uma expectativa do seu Senhor. Para que você corresponda. O que você vai receber nessa noite é algo de muito valor. A Bíblia diz que é algo valorosíssimo, muito valor. E que nós precisamos corresponder às expectativas ao recebê-lo. Queria que nesse momento nós distribuíssemos esse talento para vocês. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode estender as suas mãos para cá para abençoar a vida deles. Queria que você agora orasse por eles. Sabe por quê? Eles oram muito por vocês. Eles intercedem por vocês, lutam por vocês. Nesse momento vocês vão orar por quem abençoa vocês. Ore pela vida dos seus líderes. Ore pela vida dessas pessoas que têm se colocado diante do Senhor por vocês.
como o pastor Ney falou aqui, olha, não medem esforço para se dedicar a se relacionar, a levar vocês a um relacionamento com o Senhor. Ore pela vida deles nesse momento, em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, ó Pai, te louvamos pela vida de cada um dos teus servos aqui na frente, ó Deus. Que, Senhor, através desse simbolismo, desse ato simbólico, mas um ato profético também, Deus, um ato profético, Senhor, vindo da tua parte para cada um deles, para cada um de nós, dizendo, olha, eu tenho uma expectativa a seu respeito. Já falamos que o Senhor morreu na cruz por nós, o Senhor ressuscitou, o Senhor nos deu uma nova vida, uma nova oportunidade. O Senhor está dando a cada um de nós nessa noite uma nova oportunidade de reescrever a nossa história. E através de nós, a história de muitos serão reescritas pelo Senhor. Aleluia. Deus, que esse talento que recebemos nessa noite, ó Deus, que possamos, ó Pai, fazê-lo multiplicar a 30, a 60, a 100 por um, Deus, em nome de Jesus. Deus, que nós possamos nos dedicar, como ouvimos aqui nessa noite, para multiplicar esse talento, para multiplicar nossa célula, para multiplicar vida, para multiplicar relacionamento, para multiplicar comunhão, salvação, ó Deus, na nossa célula. Possamos nos dedicar, ó Deus, que possamos, ó Pai, viver, Senhor, essa vida que o Senhor tem para nós, Senhor, na grande celebração, no templo, no pátio do templo, mas de casa em casa, ó Deus. Deus, nós possamos fazer valer a pena o sacrifício que fizeste por nós e o talento que dedicaste a nós. Deus, em nome de Jesus, multiplica esses talentos, multiplica, Senhor, para que toda a igreja, ó Deus, também, ó Deus, que nessa noite também está aqui, o Senhor confiou talentos a eles também, ó Deus. Deus, que em nome de Jesus, ao fazer parte de uma igreja de relacionamentos, ó Pai, possam também se dedicar a viver esses relacionamentos, ó Pai, verdadeiros com o Senhor Jesus e com as pessoas, ó Pai. Esse é o nosso desejo, porque essa é a sua expectativa sobre nós, ó Pai. Nos faça, Senhor, ser uma igreja de relacionamentos, que tem, Senhor, muito mais do que células, mas que tem grupos de relacionamentos, que, Senhor, multiplicam vida, multiplicam comunhão, multiplicam salvação, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, nesse momento consagrar cada um deles, os antigos líderes, os novos líderes, aqueles que virão, ó Deus, também, ó Pai, que eles recebam a tua unção de capacitação, ó Deus, a unção de ousadia, uma unção, ó Pai, que vai, Senhor, em nome de Jesus, fazer, Senhor, outras pessoas, ó Pai, viver um tempo novo com o Senhor, ó Pai, através das suas vidas, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, obrigado pela vida do pastor Ney, pela vida da pastora Andréia, obrigado, Senhor, pela dedicação deles, por terem saído de tão longe, ó Deus, para vir aqui, porque entenderam, ó Deus, que eles tinham um propósito no Senhor de estar aqui, ó Pai. Obrigado, ó Deus, faça, Senhor, também eles multiplicarem lá, Senhor, na Igreja Batista Jardim Bom Retiro, em Sumaré, ó Deus, alcance, Senhor, toda a cidade de Sumaré, através dos teus servos, através daquelas células, através, Senhor, de líderes que vão também multiplicar seus talentos, ó Pai. Continua usando poderosamente os teus servos. Deus, eis-nos aqui, ó Deus. Deus, eis-nos aqui, ó Deus. Nós estamos declarando que estamos aqui para ser agente de multiplicação, ó Pai. E que assim seja. Abençoa cada grupo de relacionamento. E que, Senhor, desde já, no mês de julho desse ano, que nós possamos multiplicar aqui, Senhor, todas as nossas células, todos os nossos grupos de relacionamento, Senhor, que ao começar agora, no comecinho de março, Senhor, o nosso CTM, o nosso centro de treinamento ministerial, que possa lotar, Senhor, essas salas aqui da nossa igreja, que possa ter fila de espera,
prospera, ó Deus, de pessoas desejando, por favor, deixa eu fazer parte, deixa eu entrar, eu quero multiplicar, Deus, eu quero corresponder à expectativa do meu Senhor, aleluia. Que assim seja nessa igreja, Deus, que assim seja em Sumaré, que assim seja, Senhor, numa igreja que é de relacionamento contigo e relacionamento com o próximo, que ninguém fique de fora, Deus, em nome de Jesus, amém, aplauda Ele, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, e você também possa multiplicar o talento que o Senhor deu para você, amém? Pode tirar uma foto bonita para a gente aqui, com os talentos na mão? Pode tirar uma foto bonita aqui para a gente? Alguém pode vir tirar a foto para a gente aqui, gente? Com o celular mesmo aqui, ó. Vem Larissa, isso. Fica aqui, pastor Ney. Pastor Ney e André tem que ficar aqui também, pode voltar. Pode voltar aí, ó, isso. Mostra o talento aí, gente. Segura o seu talento aí. Estou atrapalhando alguém aqui, só minha esposa. Vamos lá. Segura o seu talento. Amém? Glória a Deus, aleluia. Querido, quero dizer para você aqui, pastor Ney falou aqui, pode sentar um pouquinho, já está acabando. Pastor Ney está com seu livro aí, temos só alguns exemplares ainda. Pastor Ney, está ligado no microfone do pastor Ney? Liga aí, pastor Ney, fala aí. Isso, está aqui. Pessoal, o livro, né, de manhã eu já falei aí sobre o livro, bastante gente comprou, né, ele custa R$30, mas tem lá o número do Pix no próprio livro. Se você quer levar, fazer o Pix depois, você pode levar, depois você faz o Pix. Eu só vou poder fazer tal dia, leva também, não tem problema, você faz no dia que você puder fazer, tá bom? Se você puder nos abençoar, vai ser uma bênção para as nossas vidas. Se você não tiver como mesmo, querido, aí eu te abençoo, tá bom? Com o livro, o importante é você fazer a vontade de Deus. O nome do livro é Uma Jornada em Busca da Santidade. São capítulos curtos, 42 capítulos mais curtos, você faz um por dia, e cada dia Deus vai abençoando você mais nisso, tá bom? Me segue lá no Instagram, tá bom? É Ney.Nascimento, e a igreja tem um Instagram, a Igreja Batista do Bom Retiro, é ibaboré.church, então é a Igreja Batista do Bom Retiro, você procura lá. Toda segunda-feira eu faço uma live, amanhã 7 horas da manhã, eu vou fazer uma live, vou falar da igreja aqui também, do culto aqui, que foi uma bênção. Então se você puder seguir, tá bom? Amanhã, 7 horas, nós vamos estar fazendo essa live aí no Instagram da igreja, não no meu, tá bom? Vai ser uma bênção, um prazer ter você lá nos ouvindo também. Deus abençoe a sua vida. Amém, glória a Deus. Pode sentar, gente, por favor. Quero dizer para você aqui que nós temos ali fora, tá? Temos ali a barraquinha do Rafa. Você lembra daquele pão com linguiça da conferência? Você lembra? Está lá fora esperando a gente. Pão com linguiça, churrasquinho, tá? É isso mesmo, né? R$10 o pão com linguiça, lá fora é 14, tá, gente? Aqui vai ser 10. Pão com linguiça, queijo, um monte de negócio. E o churrasquinho, 5, não é isso? R$5 o churrasquinho. Aproveita lá, gente. Deus abençoe a sua vida. Coloca pra gente a imagem, olha que imagem bonita aqui, grupo de relacionamentos, uma nova célula para você fazer parte. Se prepare, uma nova identidade, um novo DNA. Deus te abençoe.